Encontro de Arquitetura e Arte Sacra resgata a dignidade dos espaços litúrgicos e a preservação do patrimônio sacro no Brasil. Um debate de valorização da cultura, da religiosidade e do sagrado. Devido ao seu patrimônio artístico e cultural construído durante séculos, a Igreja Católica tem se preocupado em preservar a sua história, assim como a da humanidade. Hoje nós temos a oportunidade de percebermos que a Igreja ela tem, um grande patrimônio artístico, cultural, e que foi construído aí em muitos anos, muitas décadas, séculos. E hoje a Igreja percebe que ela precisa preservar, porque não só para a comunidade religiosa, mas principalmente para a comunidade civil como um todo, vai contar a história deste povo, ao longo dos anos, o modo, que eles compreendiam a sociedade, a vida na Igreja. Então, hoje a Igreja ela preocupa em poder fazer esse diálogo, justamente pelo fato, que é um patrimônio não só religioso, mas é um patrimônio em que engloba toda a sociedade, a sua história, a sua cultura. Em diferentes cidades do país, a CNBB realiza a cada 2 anos um encontro com toda a igreja e o setor acadêmico para dialogar sobre esse acervo sacro. O Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, ele começa a ser desenhado num segundo momento, ele começa a ser retomado na história da Igreja do Brasil em 1996, quando ele acontece dentro do 13º Congresso Eucarístico Nacional em Vitória. E daí em diante ele começa a ser realizado sempre a cada 2 anos em cidades diferentes do nosso Brasil. Ele tem como objetivo trabalhar junto com os regionais e as comissões, assim também junto com todos os profissionais, arquitetos, artistas, engenheiros, artesãos e outras áreas que se dedicam a pensar o espaço litúrgico e a projetar o espaço litúrgico, a fim de que ele seja apto para as celebrações sacras. Segundo o arquiteto e especialista em arte sacra, Matheus Ribeiro, para superar os desafios de preservação dos bens artísticos da Igreja, deve-se buscar pela formação. Como diz Santo Agostinho, para a gente amar, a gente precisa conhecer. Então, a partir do momento que a gente conhece o que é o espaço sagrado, o que é o espaço litúrgico, o que é a liturgia na nossa igreja, nós começamos a dar valor para isso. E essa dificuldade hoje é justamente da gente perceber o que é o nosso espaço, de que forma que nós precisamos conceber. A igreja sempre foi muito artística, e em algum momento isso se perdeu. Então, hoje a gente começa a resgatar essa importância. Os desafios, com certeza, a formação. É a gente entender com clareza o que é cada coisa. Não só ver o espaço, mas ver aquilo que está dentro do espaço, contemplar e de uma arte também que leva para a liturgia. Então não é só participar da missa e perceber, não, é você estar ali e perceber, olha, isso faz parte de uma peça de arte, de uma obra de arte da minha região, e isso é valorizar e amar também, trazer para si. Eduardo Silva, artista sacro, reflete que a principal dificuldade é encontrar a melhor forma de representar a verdadeira figura de Cristo. Na obra de arte, a gente geralmente expressa naturalmente, uma experiência com Deus. Nosso objetivo é passar para as pessoas, acima de tudo, algo que desperte nelas um valor, uma consciência de fé. Então, para mim, muitas vezes, o desafio está em encontrar a melhor forma de transmitir pela beleza essa figura do Cristo, essa figura de Deus, da comunhão da igreja. À medida que vai crescendo no conhecimento, seja teológico, seja espiritual, na nossa própria relação com Deus, a gente vai despertando dentro de nós mesmos essas características de Cristo, da imagem que a gente vai expressar. A obra que surge de um ato de fé inspira a fé. Portanto, resgatar a importância dos elementos artísticos sacros contribui para a missão evangelizadora da Igreja. A arquitetura e a arte, ela
é um caminho evangelizador, né? Como o rito, como todos os outros aspectos da liturgia, né? Então, a arte, ela faz com que a pessoa, ao contemplá-la, possa ser conduzido àquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Criador, transcendendo, né, a este tempo, a um tempo de Deus, ou seja, para que nós possamos já aqui também imaginarmos como será, né, com Ele nessa eternidade. Então, é um ótimo caminho de evangelização, já que na arte, né, a gente vê por imagens, pelas formas, aquilo que a palavra expressa. Então, se o mandato é evangelizar, então podemos evangelizar tanto por palavra, mas também pela arte. E a arte geralmente chega a todos, né, ao coração de todos. Pelas imagens, pelas formas, tem a oportunidade então de todos contemplarem o belo. E este belo é o nosso Senhor, o nosso Deus. De Brasília, Amanda Queiroz.